boa tarde a todos vocês. Parabéns por todos estarem aqui participando deste congresso, que é muito importante, né? Professores de música, os empreendedores musicais, os proprietários das escolas, enfim, toda essa comunidade muito preocupada não só com este momento que nós estamos vivendo e que traz desafios específicos, mas preocupados sempre, né, com o processo educacional musical no Brasil. Primeiro, então, eu quero oficialmente registrar aqui o meu agradecimento, tá? Querida Valéria, representando a CAEM aqui, né, com os demais membros da diretoria e toda a equipe, meu muito obrigado pelo espaço. Quero agradecer do fundo do meu coração o queridíssimo professor Liba Serra, que foi quem costurou essa possibilidade para a gente poder estar apresentando esse trabalho hoje aqui, tá? Então, meu grande beijo, meu grande agradecimento ao grande professor Liba Serra. Bom, deixa eu fazer uma apresentação muito rápida, apenas para quem não me conhece, só para fazer sentido o que eu vou dizer, tá? Sou professor de canto, né? Trabalho com pesquisa vocal já há mais de 2 décadas aí. Tenho um trabalho feito aqui no Brasil com sistemáticas, né, de didática e pedagogia vocal, enfim, trabalho nesta área. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, para além do canto, eu tenho formação acadêmica em psicologia, graduação, pós-graduação, e a minha área de especialização dentro lá da psicologia, né, que agora não atuo mais, era na clínica e particularmente com a parte de neurociência. Bom, só estou justificando isso porque vai passear em alguns momentos por estas temáticas que tem a ver com neurociência, então só para fazer essa justificação, tá bom? Vamos lá. Para que o nosso raciocínio faça sentido, nós tenhamos aqui uma linha de raciocínio coerente, antes de eu falar da questão didático-pedagógica ou das implicações didático-pedagógicas do uso da máscara para o processo de ensino-aprendizagem vocal, claro que eu vou passar aqui o que a OMS nos orienta em termos de especificidades, né, para o uso ou não da máscara no que diz respeito à probabilidade de contágio, tá bom? Então temos essa primeira imagem aqui, onde nenhum dos dois cidadãos estão usando máscara, e então, segundo a OMS, a probabilidade de contágio, caso um deles esteja contaminado, claro, é muito alta, ok? Aí nessas imagens já comecem a substituir, ora um é o aluno, ora um é o professor de canto, sendo que ambos podem estar assintomáticos e no final das contas serem hospedeiros e transmissores, né, do vírus. Muito bem, na segunda imagem nós temos uma das pessoas usando máscara, que poderia ser o professor e poderia ser o cantor-aluno, e que ainda assim nós temos uma alta probabilidade de contágio. Okay? Ainda mais que, lembremos, faz parte do contágio, na conta da transmissão e do contágio, faz parte o espaço onde você está, espaço físico, se é grande, se é pequeno, se é arejado, se não é arejado, e o tempo de exposição, isto é, se eu vou ficar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora naquele lugar exposto àquela probabilidade. Então, ainda assim, temos, quando uma pessoa apenas usa, uma alta probabilidade de contágio. Quando a pessoa que sabidamente é uma das transmissoras e felizmente esteja de máscara, já diminuiu para a probabilidade diminuiu para médio, só que nós não sabemos porque nós podemos estar assintomáticos. Mas segundo a OMS é isso. Nós temos uma probabilidade média. E finalmente, quando as duas pessoas usam máscaras, nós temos uma probabilidade baixa, ainda assim não nula, baixa. Tenhamos esses dados aqui para a gente poder, então, seguir com o raciocínio e ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Vamos lá. Bom, gente, extra discussões teórico-metodológicas, extra discussões didático-pedagógicas, extra discussões mais apaixonadas e necessárias e lindas acerca do que seja cantar e o que seja, então, o processo educacional, vocal, o fato é que cantar é um ato motor. Tá? São músculos, coisas, estruturas corporais se mexendo, se mobilizando, se estruturando e se reestruturando, se configurando e reconfigurando para gerar aquilo que nós chamamos de ato de fonação e, no nosso caso, fonação cantada. Ok.
Tá? Então, reitero, independente das discussões mais apaixonadas acerca do que seja o cantar. E com isso, claro, vocês estão me entendendo. Ninguém está dizendo, ao dizer que o cantar é um ato motor, ninguém está dizendo com isso que, então cantar não é da alma, cantar não vem lá de dentro. Ninguém está dizendo isso, ok? Vamos avançar. E ocorre que, do ato motor à representação mental do que nós estamos fazendo, graduam-se, segundo Vallon, todos os níveis de relação entre o organismo e o meio, e o mundo, no lugar onde ocorrem as coisas. Okay? Então tem que ter uma mediação. Tem que ter uma mediação para que esse ato motor seja fixado, esse engrama seja criado, de modo que nós tenhamos efetivo controle sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então todo ato motor ele acaba sendo mediado, e não é à toa que nós que trabalhamos com educação musical, educação vocal neste caso mais pontualmente, tanto nós falamos em o cantor precisa desenvolver a sua propriocepção. É através da sua propriocepção desenvolvida que ele domina mais e mais o ato de cantar, certo? Então, a propriocepção acaba sendo a mediação entre o sujeito e o mundo que o cerca. Neste caso, estou falando aqui de coisas fisiológicas também. Propriocepção, denominada também sinestesia com C, lembremos sempre disso, não com S, tem uma diferença, né? É o termo utilizado, então, para nomear a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo em relação às demais. Né? E assim ter essa finécia nos comandos daquilo que a gente vai fazer ou deixar de fazer em termos físicos. Este tipo específico de percepção, ele permite a manutenção do equilíbrio corporal, equilíbrio postural e a realização de diversas atividades práticas. Lembremos aqui que o ato de fonação, uma vez que exige que músculos A, B, C façam tal coisa, músculos D, F, G façam determinada outra coisa, e assim sucessivamente no que diz respeito a cada um dos mecanismos envolvidos, né? Quem trabalha com canto bem sabe que nós estamos falando aí de vários mecanismos envolvidos, o mecanismo de pressurização subglótica, que a gente conhece como apoio, respiração, etc. O mecanismo de pressurização transglótico, que a gente conhece simplesmente como a laringe, o motor, a caixinha da voz. Nós estamos falando também do sistema de pressurização supraglótico, que tem a ver com os movimentos ou com os temas que nós conhecemos, os temas a ver com movimentação fonoarticulatória, órgãos fonoarticulatórios, e aí entra de carona ressonância, formantes, dicção, articulação, etc. E também estamos falando de um mecanismo de pressurização psicoacústica, que no fundo é a interação dos demais sistemas, sempre equilibrados de modo que a intensidade da voz seja também controlada, não colocando nenhum dos outros sistemas em risco. E a propriocepção, senhoras e senhores, é absolutamente fundamental neste processo todo de aprendizado, apropriação e efetivo domínio de cada um destes mecanismos. Agora passemos então a pensar melhor sobre as relações existentes entre a propriocepção, como sendo este mediador entre o sujeito e o mundo, o desenvolvimento vocal, ou seja, o processo de desenvolvimento vocal, e o que as neurociências modernas têm a nos dizer. Então vamos falar sobre propriocepção, desenvolvimento vocal, espelhamento neurocognitivo e o mimetismo comportamental. Aqui é muito interessante, veja bem. Segundo o Bragato, pesquisa de 2010, o tradicional entendimento nas teorias da arte e na estética postula que a imitação é uma ação exclusivamente deliberativa e muitas vezes como algo danoso à aprendizagem e à criação artística, Com os avanços do conhecimento científico, senhoras e senhores, as neurociências têm se expandido em várias outras áreas, particularmente na neurociência cognitiva. Veja só, o sistema de neurônios espelho se anuncia
como uma das mais importantes investigações das últimas décadas, havendo inclusive quem proponha que os neurônios espelhos, serão para a psicologia, consequentemente para a psicologia do aprendizado, psicologia do desenvolvimento, o que o DNA foi ou tem, né, em termos de importância para a biologia. Estes neurônios de espelho fornecem a possibilidade da compreensão da ação ou da intenção do observador pela ativação subliminar dos circuitos neuronais frontoparietais, situados em regiões corticais, cuja função é fundamentalmente motora. Olha que interessante. Fundamentalmente motora. Se ainda havia algum mistério relativo à faculdade humana de imitar, ele se dissipa com a existência da população de neurônios de espelho. Os neurônios de espelho podem explicar muitas habilidades mentais que permaneciam misteriosas e inacessíveis aos experimentos, e os neurocientistas acreditam que o aparecimento e o aprimoramento dessas células propiciaram o desenvolvimento de funções importantes como, veja só, linguagem, aprendizado, a própria imitação, claro, aprendizado e cultura. Olha só, segundo então estas pesquisas modernas das neurociências acerca dos neurônios de espelho, nós podemos concluir que a imitação não parece ser o problema. A imitação é uma adaptação evolutiva que propicia o aprendizado motor. Isso é muito importante. Esses neurônios de espelho podem oferecer uma nova visão sobre aprendizagem e criatividade. Vocês podem estar perguntando agora, Ariel, por que você está falando de imitação? Né? Tá evocando aqui as neurociências para falar sobre esse assunto. Nós estamos falando sobre desenvolvimento vocal, Ariel. E no mundo da pedagogia vocal nós sabemos que não pode imitar a voz do outro, porque isso vai contra a ideia de descobrir a própria voz. Gente, o fato é que, mesmo que a gente deseje que lá na frente o nosso aluno, o nosso cantor, nós enquanto cantores, tenhamos a nossa própria identidade vocal, nós sabemos que durante o processo nós passamos pela imitação, porque a imitação não é só uma ferramenta pedagógica, a imitação é um processo adaptativo que o ser humano, né, se vale, ele vive, ele experiencia isso para exatamente poder se desenvolver. E para vós não é diferente. Com isso estou só dizendo que em função disso, talvez nós tenhamos aí algumas complicações didático-pedagógicas, por exemplo, com o uso das máscaras. Mas vamos avançar. Então, para a gente entender as implicações didático-pedagógicas do uso da máscara de proteção para a Covid-19 no processo ensino-aprendizagem, eu separei aqui, apenas para dar esse start e nós realmente nos preocuparmos com isso e tomarmos decisões. Eu separei 4 pontos. Modelagem percepto-visual, que se dá pelos neurônios de espelho, modelagem percepto-auditiva, igualmente, a autopercepção corporal e a autopercepção vocal. 4 pontos, pelo menos, para a gente poder fazer aqui as nossas reflexões. No que diz respeito ao canto e à modelagem percepto-visual, não é segredo para ninguém, inclusive as imagens estão aqui apenas para ilustrar, não é segredo para ninguém que os nossos alunos, nós como alunos cantores, nós nos espelhamos literalmente no que o professor sinaliza com seus gestos orofaciais. Ele nos dá o exemplo para que a gente persiga o exemplo e, ao perseguir o exemplo que ele está dando, nós chegamos nos resultados que ele está propondo e que nós estamos ali exatamente para atingi-los. Então, é muito importante a questão da modelagem percepto-visual no canto. E não importa
o estilo de canto, certo? Estamos falando de um sujeito que precisa ver o outro, o que ele faz do ponto de vista do gesto motor para arrumar a vogal, para arrumar os lábios, para arrumar as configurações do trato vocal e dos fonoarticuladores de modo geral. E ocorre que quando nós estamos usando máscaras, conforme essas duas imagenzinhas estão sinalizando, o sujeito que está recebendo a informação não tem este apoio visual pelo impedimento, pelo uso da máscara, ele não tem esta ferramenta cognitiva para poder fazer o ajustamento necessário. Então, aparentemente, nós temos um déficit aí no que diz respeito a este ponto, por exemplo. A questão da modelagem percepto-visual aparentemente fica comprometida. Então, passo aqui, apenas a título de uma provocação positiva, a apresentar uma reflexão sobre soluções possíveis. E aí eu botei entre um ponto de interrogação ali para pensar até se é isso mesmo que é uma solução, mas enfim, eu estou apresentando aqui só para a gente poder pensar e mesmo se divertir. Neste caso da imagem da esquerda, temos aqui uma moça com uma máscara que nos permite visualizar pelo menos a movimentação da boca dela. Seria uma solução possível as escolas, os professores de canto, e aí, consequentemente, os alunos entrarem nesse jogo de todos adquirirem, mandarem fazer máscaras que possibilitem a visualização, para que a gente não tenha esse problema no que diz respeito à modelagem percepto-visual. Então, seria uma possível solução? Seria, contudo, olha bem a relação disso com aqueles quadros iniciais que eu coloquei. Ainda assim, nós teríamos uma dessas três probabilidades de contágio, caso mesmo o professor e mesmo o aluno usando, mesmo os dois usando, no máximo que nós teríamos é uma probabilidade baixa, o que não quer dizer que impede um possível contágio, tá bom? Vamos avançar. E, claro que eu preciso, por obrigação, dizer que, se for para fazer para dar uma solução mesmo evitando o contágio, obviamente, incentivar a questão das aulas pela internet, cujo contato percepto-visual, estamos falando só disso agora, certo? Cuja modelagem percepto-visual não fica comprometida. A gente pode colocar a webcam bem próximo do que quer propor e fazer todos os movimentos necessários e apresentar para o estudante. Então, nesse quesito, 100% seguro do ponto de vista, de probabilidades de contágio e do ponto de vista da relação do canto com a modelagem percepto-visual, completamente plausível e solução boa. Vamos colocar assim, uma solução boa. Agora vamos ao segundo ponto, que é a questão da modelagem percepto-auditiva, que é fundamental e nós sabemos disso. Ocorre que, talvez, com o uso de máscaras, nós não tenhamos resultados como estes que a gente vai verificar nesses exemplos. Seems like it was yesterday when I saw your face. Manca alla stragrande. Sometimes I wanna call you. Ok. Sometimes I wanna call you. Tu stai evitando ogni possibile chance, stai evitando il vibrato sull'attacco. There's nothing I wanna do to hear your voice again. Sometimes I wanna go. I'm sorry, not just sorry for. Vibrato sull'attacco. No, non mi piace. Ok, io voglio vedere se tu riesci a fare. Io voglio vedere se riesci a fare. Se tu riesci a fare, a me non... Ok. Vamos passar para o próximo. Piano l'altro. Chi sono?
entre nós, não é segredo para ninguém, para nós que trabalhamos com educação vocal, que funciona assim: nós oferecemos para o outro modelos percepto-auditivos, ou melhor, modelos sonoros que são recebidos, né, por esta capacidade percepto-auditiva, por esta acurácia percepto-auditiva do outro, de modo que ele faça aquela captação. Nós oferecemos as ferramentas necessárias do ponto de vista de movimentos fonoarticulatórios, etc., todas as questões envolvidas na fonação efetivamente, apoio, etc., e ele vai perseguindo aquela sonoridade até chegar num resultado X, que, diga-se de passagem, vai também passar pela filtragem do professor que está ouvindo e calculando. Isso, está ficando parecido. Não, ainda não. Isso, não é assim não. Ou seja, ambos, professor e aluno, precisam estar com a sua capacidade de percepção auditiva não comprometida, né, por possíveis obstruções, porque eles precisam disso tanto para aprender quanto para ensinar, né, respectivamente. E veja só, em situações com o uso de máscara, nós temos mudanças no modo como o som sai da fonte, né, da fonte sujeito, e, consequentemente, chega ao receptor, professor ou aluno, também de modo diferenciado. Vejamos. Você quer aprender a fazer? Oi, gente, esse vestido tulipa? Sejam muito bem-vindos ao canal Costuricia Kumari. Vou de novo. Você quer aprender a fazer? Oi, gente, esse vestido tulipa? Sejam muito bem-vindos ao canal Costuricia Kumari. Ok? E aqui eu peguei um cantor, efetivamente, para quem o conhece, é o Corey Taylor, e ele tem dois projetos, pelo menos, que eu gostaria de chamar a atenção aqui para esta finalidade didática, que ele, num dos projetos, ele canta usando uma máscara. E olha que a máscara dele, por ele ser cantor, tem abertura na boca, né? Diferentemente dessa nossa personagem que está aqui, né, que é uma youtuber, trabalha com modelagem, costuras, etc., né, com vestuários. E ele, sendo cantor, então a máscara dele tem este subterfúgio, mas mesmo assim nós conseguimos perceber diferenças. Então eu só botei ele para ser didático. Ele, no projeto dele, que ele não usa máscara, e ele no projeto dele que ele usa máscara. Ouçam, ele falando com o público. Let me ask you this, because this is, in fact, Slipknot is here. Stone Sour's first time, and as that sign says, in Rio, period, we are finally headlining. Vou botar de novo, pra gente poder ouvir de novo. Let me ask you this, because this is, in fact, Slipknot is here. Stone Sour's first time, and as that sign says, in Rio, period, we are finally headlining. Ok. Você quer aprender a fazer? Oi, gente. Então, uma possível, entre aspas, solução, e eu tô botando sempre entre aspas porque, não só entre aspas, mas entre parênteses um ponto de interrogação, porque talvez a gente deva pensar mesmo se são soluções dado o quadro e o momento que nós estamos vivendo. Mas, uma das possibilidades, e já percebam que não vai ser muito fácil nós conseguirmos implementar essa solução, seria fazer o uso de máscaras que não estão ainda no mercado, mas que são máscaras usadas por gamers, jogadores, e que essas máscaras têm implantadas dentro delas sistemas de microfonação, onde nós precisaríamos ligar essas máscaras, esses microfones que estão dentro dela acoplados, nós precisaríamos ligar num sistema de uma mesa, para jogar o nosso microfone lá, para dessa mesa jogar para um fone, para o ouvinte, o estudante, nesse caso o estudante, o professor. Estão entendendo? Nós teríamos que ter um sistema montado onde a máscara joga o som para a mesa e da mesa nós conseguimos regular o som para chegar aos ouvidos do professor e do aluno. Seria uma aula não acústica. Seria uma aula onde a voz passaria já desde o momento em que sai da boca do cidadão e chega aos ouvidos do receptor, uma aula toda digitalizada. Então, mesmo presencial, seria uma digitalização da voz. Ainda assim, nós temos, segundo o que indica a OMS, nós teríamos ainda assim, mesmo os dois usando essas máscaras,
teríamos aí um risco, embora baixo. Ok. Vamos avançar nas nossas reflexões. E claro que eu preciso aqui sempre sinalizar isso, afinal de contas é uma obrigação, que se nós estivéssemos apenas preocupados com a questão da relação do canto com a modelagem percepto-auditiva no processo, uma solução possível, que é 100% segura, no que diz respeito à probabilidade de transmissão, seria, mais uma vez, aulas online. Porque nas aulas online nós conseguimos, não só ali no vídeo, mas nós conseguimos, usando os outros subterfúgios tecnológicos, entregar o áudio para o outro com fidedignidade. Mais fidedignidade do que usando máscaras de abafando a voz assim para o outro. Ok? É uma solução, então, pensando nessa problemática. Vamos avançar. O terceiro ponto que eu havia separado é a questão da percepção, a autopercepção corporal, que aí pegaria toda a questão, né, da postura, dos movimentos que a gente pode fazer e o professor pode nos ajudar a regular, certo? Alguns professores mais, outros menos, alguns apostam nessas ferramentas, outros não apostam tanto, mas o fato é que muita gente, um percentual muito grande de professores e educadores vocais lançam mão de algum tipo de estratégia de tateamento do outro, certo? E nem preciso, né, avançar muito na reflexão, todos vocês concluem comigo que neste momento, onde o distanciamento, inclusive, para além da máscara, o distanciamento é uma das condições para o não contágio, neste momento, fazer essas digitações significa 100% de probabilidade de transmissão. Tá? Então fica absolutamente comprometida essa problemática. E o quarto ponto que eu acho muito importante nós não deixarmos de lado de jeito nenhum é o canto e a questão da autopercepção vocal do aluno, mas pode acontecer com o professor também. Essa pesquisa particularmente está em andamento, ainda não foi fechada, mas já trouxe para que nós tenhamos consciência disso. O efeito do uso de máscara na autopercepção vocal durante a pandemia de Covid-19. Realizada pelos departamentos de fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe, departamento de fonoaudiologia da Unicentro. E já para justificar, tem outras iniciativas em outros centros de pesquisa espalhados pelo Brasil. Ok? E não só no Brasil. O fato é que colheu-se já relatos de necessidade de se falar mais alto com o uso da máscara. Porque a autopercepção vocal fica modificada, a pessoa sente que está falando mais alto e tal, e ela quer ouvir o resultado que ela estava acostumada a ouvir, que era mais para fora, mais aberto, mais alto, etc e tal. Algo muito parecido com o que acontece quando a gente treina de um jeito e na hora que vai cantar, com equipamentos, e nós temos aí toda a problemática da poluição sonora, banda, etc e tal, a gente começa a aumentar a pressão para poder chegar também no mesmo resultado que a gente estava treinando anteriormente. O que significa dizer que as pessoas têm percebido a necessidade de falar mais alto. O que significa, usando a máscara, perdão. O que significa que há um incremento de pressão psicoacústica em intensidade e isso pode levar as pessoas à fadiga vocal. Então olha que interessante. Por usar a máscara e querer fazer compensações de pressão, isso leva ou pode levar à fadiga vocal. E também tem relatos de dificuldades de coordenação da respiração com a fala, porque a máscara, para alguns, dificulta o processo respiratório. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, fazendo toda aquela dinâmica que nós sabemos que no canto é necessária. O que significa dizer que isso desdobra em incrementos de pressão subglótica, podendo levar à fadiga vocal também. Ou seja, pela dificuldade de respirar, a gente acaba fazendo mais movimentos respiratórios com mais energia, alguns professores vão dizer assim, para poder incrementar essas deficiências que estão se apresentando, e acaba que isso também pode gerar um aumento de pressão subglótica, pode gerar um aumento de tensão na musculatura laríngea, levando a
fadiga vocal também. Então, ainda nesta mesma direção, uma fala da fonoaudióloga, professora, uma das organizadoras dessa pesquisa, ela diz que o uso da máscara pode acarretar barreira na amplificação vocal e gerar um efeito compensatório de aumento da intensidade vocal. Por sua vez, o uso da voz em forte intensidade sem treinamento é realizado por meio de ajustes musculares incorretos, ou seja, este incremento acaba sendo feito por meio de ajustes incorretos, porque é apenas para poder compensar. E isso gera tensão excessiva na musculatura da laringe. E com isso, desencadear desconfortos e fadiga vocal. Muito interessante. Então, considerando isso que eu apresentei para vocês, algumas conclusões possíveis podem ser colocadas aqui para nós refletirmos. No cenário atual em que nos encontramos, onde o uso da máscara de proteção à Covid-19 se faz necessário, a realização de aulas presenciais de canto, além de oferecerem riscos efetivos à saúde dos professores e dos estudantes, tem várias implicações do ponto de vista didático-pedagógico, que são as seguintes. Quanto à questão da modelagem percepto-visual, fica comprometido tanto o aprendizado do aluno, por não enxergar as instruções do professor, quanto a avaliação, correção do professor dos gestos orofaciais do aluno, que também não consegue ver porque está comprometido. Então, aprendizado e avaliação, correção, ficam comprometidos. Quanto à questão da modelagem percepto-auditiva, fica comprometido tanto o aprendizado do aluno por não escutar os modelos oferecidos pelo professor com a riqueza de detalhes físico-acústicos, quanto a avaliação, correção do professor das vocalizações realizadas pelo aluno, porque o professor também está comprometido. Quanto à questão da autopercepção vocal por parte do aluno, e pode acontecer com o professor, que era o quarto ponto que nós verificamos, uma vez que o uso da máscara provoca alterações na propriocepção do aluno, o controle efetivo dos mecanismos de pressurização da voz, quais sejam pressão subglótica, que tem a ver com apoio, pressão supraglótica, que tem a ver com movimentos fonoarticulatórios, pressão psicoacústica, que tem a ver com o monitoramento da intensidade, e pressão transglótica, que tem a ver com os movimentos e tensões, jogo de forças biomecânicas na própria laringe, fica comprometido, podendo acarretar problemas vocais. Isso é muito sério. Quanto ao terceiro ponto, que era a questão da autopercepção corporal, uma vez que o aluno não pode contar de jeito nenhum com o auxílio tátil do professor durante o processo, o controle fino dos movimentos corporais associados ao ato de fonação, lembremos, a gente tenta corrigir questões posturais no aluno para que a fonação fique mais facilitada, bem como as questões posturais mais amplas, ficam comprometidas, podendo acarretar em vícios posturais associados à fonação. Só para dar um exemplo bem exagerado. E isso pode gerar tensões, vocês bem sabem disso, tensões corporais desnecessárias, podendo acarretar em futuros problemas vocais, coisas que nós, como professores de canto, como gestores educacionais, nós precisamos, obviamente, colocar como carro-chefe. Não podemos provocar problemas vocais nos nossos usuários, se vocês quiserem pensar assim. Diante deste exposto que eu estou fazendo aqui, senhoras e senhores, só nos resta uma possível recomendação. Enquanto não tivermos sinais claros e cientificamente sustentados de retorno às aulas presenciais, fica como uma recomendação,
o incentivo institucional por parte das escolas de música aos seus professores e aos seus alunos de canto, que as aulas de canto sejam realizadas exclusivamente pela internet e, claro, para que a experiência seja cada vez melhor e mais satisfatória, buscando aí o incremento, portanto, gradativo das ferramentas didático-pedagógicas e tecnológicas necessárias para tornar isso tudo mais satisfatório. Nós temos um argumento muito positivo a favor dessa recomendação, que é muitos professores de canto que buscam atualização, por exemplo, fazem aulas com professores de outros países pela internet e comprovadamente avançam nas suas didáticas, nos seus desempenhos técnicos. Alunos fazem aulas com professores de outros países, ou mesmo brasileiros, mas que pela distância geográfica fazem pela internet, e ao longo aí das últimos 10, 20 anos, já pelo menos nós temos essas experiências, agora mais do que antes, e sim, comprovadamente os resultados ocorrem. E lembrando, né, senhoras e senhores, não é para sempre. Então fica isso como recomendação, e resta o meu agradecimento, mais uma vez, pelo espaço que a CAEM me permitiu para que eu estivesse aqui trazendo essas reflexões para vocês, para que pelo menos, fazendo jus à palavra reflexão, para que pelo menos nós façamos essas reflexões e não ignoremos que existem riscos, sim, para além da transmissão, riscos efetivos ao desempenho, ao aproveitamento do processo ensino-aprendizagem vocal. Meu muito obrigado a todos vocês, parabéns a todos os palestrantes, parabéns a CAEM e vamos lá, juntos nós somos mais fortes, em breve nós vamos vencer essa coisa que está acontecendo aí. Cuidemos-nos, senhoras e senhores, tá bom? Grande beijo para vocês e fiquem bem!